Fala galera, beleza? Estamos aqui para poder tentar comentar um pouquinho o conteúdo de história do PET 2 do terceiro ano. Meu objetivo aqui é explicar a matéria, tá, gente? Não é resolver as atividades. Tem um outro vídeo aqui onde eu vou só corrigir as atividades. Desse aqui eu quero comentar a matéria para você que já fez as atividades, está fazendo e quer entender um pouquinho sobre quais são os assuntos que se falam ali no PET. Então deixa eu sair aqui da tela e colocar a apresentação do PET 2 para vocês verem, né? São basicamente, gente, 4 semanas, 4 conteúdos. Esses conteúdos estão ligados todos ao contexto da Primeira Guerra Mundial, que é o primeiro conteúdo de todos, né? A Primeira Guerra Mundial foi o maior conflito, gente, entre os países europeus até aquele momento, né? A Segunda Guerra depois ultrapassa isso. Na época da Primeira Guerra, o conflito era até chamado de Grande Guerra, já que você ainda não tinha tido a segunda, então não tinha como chamar aquela guerra de primeira, né? Dificilmente vocês encontram jornais, coisas assim, que tragam outro termo. Falava-se a Grande Guerra entre os europeus. E a Primeira Guerra, gente, ela é muito importante, porque ela é até entendida por muitos historiadores como o início de fato do século XX, como aquele evento que marca as mudanças que fazem o século XX ser diferente do século XIX, né? Aquele evento que abre o século XX. No caso da Primeira Guerra Mundial, a primeira coisa que a gente tem que tentar entender são as origens dela. E as origens têm relação muito grande com isso aqui, ó, com o imperialismo, que é falado aqui no PET de vocês. As disputas imperialistas são muito importantes para entender a Primeira Guerra Mundial. Você teve um processo de revolução industrial que desenvolveu a economia dos países europeus, que levou ao desenvolvimento capitalista industrial dos países europeus. E chega um determinado momento, gente, que o próprio país fica pequeno para sua economia. Tentei imaginar que grandes empresas inglesas, alemãs, francesas, elas começam a precisar de mais recursos econômicos do que aquele país seria capaz de prover. Então você precisa de mais matéria-prima do que tem no seu país. Você quer vender produto para mais pessoas do que tem no seu país. Você, para poder concorrer, quer buscar uma mão de obra mais barata do que existe no seu país. Por isso essas empresas começam a apoiar, e aí agem junto governos e empresas, no objetivo da expansão dos domínios do país, buscando uma expansão colonial, buscando áreas que pudessem ser exploradas por estas empresas, por estas indústrias, pela economia desses países europeus. A Inglaterra vai, por exemplo, buscar áreas na África, áreas na Ásia, a França também vai, a Alemanha também vai, a Bélgica também vai. Qualquer país industrializado europeu busca nesse momento algum território colonial que ele possa explorar. E são destas disputas que nasce um pouco da origem da Primeira Guerra Mundial. Porque nós temos uma divisão que não é muito equilibrada, né? A gente tem uma concentração de colônias na mão da Inglaterra, que pegou áreas que vão desde o Canadá até a Austrália, até a Índia, Egito, sul da África. Temos a França ali em segundo lugar, né, com o número de colônias, pegando Argélia, Marrocos, Vietnã, é, outras áreas também bastante grandes. E a Alemanha vinha com uma economia muito forte, crescendo, se desenvolvendo. E não tem tantas colônias para a Alemanha assim. A Alemanha é um país de formação tardia, assim como a Itália. E quando eles começam a querer buscar suas colônias, vão encontrar um mundo muito colonizado por ingleses e franceses. Então, essa corrida por colônias, essa disputa por colônias, ela é uma das relações, uma das causas da Primeira Guerra Mundial, que nada mais é, gente, do que a expansão da economia industrial capitalista desse país entrando em choque. A expansão da economia alemã se chocando com os interesses da expansão da economia inglesa, por exemplo. Uma outra questão importante é o nacionalismo, gente. Aquele sentimento de identidade, de participação de uma comunidade, de uma cultura, de uma história em comum, ele começa a ficar muito forte na Europa a partir de Napoleão Bonaparte. E nesse momento aqui, ele adquire contornos violentos, seja no nacionalismo assim, de rivalidade, como o caso, por exemplo, de alemães e franceses, que já tinham uma guerra no passado, a Guerra Franco-Prussiana, que disputavam uma área de fronteira, seja um nacionalismo que adquiria um caráter
de querer criar o seu país e, ao mesmo tempo, isso até caminhava para o terrorismo. Como é o caso, por exemplo, do que ocorria na região dos Balcãs. Nessa região, gente, da Península Balcânica, era uma área de influência do Império Austro-Húngaro e havia ali vários povos, sérvios, montenegrinos, croatas, germânicos, que estavam sob o domínio desse império e desejavam a formação do seu país, a separação desse domínio. E é justamente quando um grupo sérvio resolve fazer uma ação armada contra o governo da Áustria, um grupo sérvio faz um ato terrorista contra o herdeiro do Império Austro-Húngaro, que a Primeira Guerra Mundial começa. Ninguém sabia, né, que começaria ali uma guerra muito grande, mas começa a cada vez mais um país puxar outro para a guerra, porque esses países tinham alianças entre eles. Então já tinha uma aliança entre ingleses, franceses e russos, uma aliança entre alemães, austríacos e italianos. A Áustria vai entrar em guerra com a Sérvia, em razão dessa disputa ali territorial nos Balcãs. Os russos entram em apoio à Sérvia. Os alemães entram em apoio à Áustria. E disso o conflito vai, gente, crescendo até tomar as dimensões que tomou. É importante a gente perceber, gente, que o motivo do conflito não é esse atentado terrorista, não é a morte do herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando. O motivo desse conflito são as disputas imperialistas que já havia anteriormente, as disputas nacionalistas que já havia anteriormente. Foi uma guerra que começa muito equilibrada, né, gente, com a guerra de trincheiras, soldados cavando buracos onde eles tentavam defender as posições que tinham. Foi muita violência, a morte de muita gente dentro dessas trincheiras. E em 1917 a Rússia sai, porque vai ser a segunda matéria aqui do PET 2, a Revolução Russa. Entram os Estados Unidos, que chegam, gente, descansados, preparados, sem ter o seu país sendo atacado pela guerra, né? A guerra ocorre dentro de território europeu, não dentro de território americano. Acabam desequilibrando o conflito, que se encerra em 1918, pondo fim à Primeira Guerra Mundial. Houve várias transformações no mundo após isso, né? Os Estados Unidos aparecem como principal potência econômica, a Europa já começa um processo de crise com isso, a humilhação da Alemanha pelo Tratado de Versalhes, que vai ser um assunto mais tratado no PET 3. Então, a mudança, né, gente, do mapa, os grandes impérios começam a dar lugar a estados nacionais, então o Império Russo perde alguns territórios, o Império Alemão perde territórios, o Império Austro-Húngaro é extinto, dividido também em vários territórios. E se encerra a Primeira Guerra Mundial, né? E a gente vai ver ao longo do ano quanta coisa acontece a partir da Primeira Guerra Mundial, como é o caso da Revolução Russa, que é o segundo tema aqui do PET 2 de História. A Rússia, gente, ela era um país muito atrasado, vivia aqui o regime czarista, onde você tinha um imperador com poderes quase absolutistas, controlando o governo sem limites, sem parlamento, sem partidos políticos. Uma nobreza que estava junto desse imperador. Essa nobreza era dona das terras onde viviam camponeses, gente, em regimes muito próximos à servidão. Se a gente fosse pensar assim em escravismo, feudalismo, capitalismo, aqueles estilos, aqueles sistemas produtivos que houve no mundo, a Rússia estava muito mais próxima do feudalismo do que do capitalismo ali na virada do século XIX para o século XX. A economia é essencialmente rural, a população toda concentrada, quase toda concentrada no campo. Havia poucas cidades como São Petersburgo, Moscou, que eram cidades, gente, que havia um movimento operário, ainda tímido no início, e é ali que nasce a Revolução Russa, né? Esse movimento operário organiza um partido político de influência socialista, o Partido Social Democrata, né, que tinha várias correntes, como os mencheviques e os mais conhecidos, os bolcheviques. E com a Primeira Guerra Mundial, gente, a situação econômica na Rússia se deteriora. A Rússia, que já vinha com uma economia enfraquecida, ela vai passar por crises de abastecimento, crises de fome durante a Primeira Guerra Mundial. Vai se evidenciar a fraqueza de liderança do czar Nicolau II. Boa parte dos militares deixam, né, de seguir
os caminhos, os comandos do imperador Nicolau II, começa a haver deserções, pessoas abandonando, porque a Rússia, gente, ela sofre muito com a Primeira Guerra. A Rússia ela não consegue em nenhum momento fazer frente ao exército alemão e ao exército austríaco que a combatia. Então, eram derrotas atrás de derrotas e é muito em cima disso que o movimento operário, a gente está falando de algo muito mais da cidade, tá? Não do campo, onde estava a maior parte da população russa, consegue se organizar e tomar o poder, realizando a Revolução Russa, né? E dando início a um regime socialista na Rússia, que será mais discutido depois no PET 3. O governo ele prende a família real, depois vai executar a família real, faz decretos tirando a Rússia da guerra, né? Entregando territórios e aceitando a paz com a Alemanha, estatizando empresas e indústrias, promovendo a reforma agrária, tomando as terras da nobreza. Ocorre uma guerra civil, já que tem grupos que não vão aceitar esse governo socialista na Rússia, essa tomada de poder violenta. Essa guerra civil também foi muito violenta, fala-se algo em torno de 8 milhões de mortos na Rússia, problemas de fome também durante a guerra civil, mas ao final do processo nasce a União Soviética sob a liderança de Lenin. Então a Primeira Guerra Mundial também traz uma transformação importante no mundo, que foi o aparecimento de um país socialista e a expansão desse ideal socialista, né, com o exemplo da União Soviética, outro tema que vai ser trabalhado mais no PET 3. E por fim, né, aqui em 2 semanas é trabalhado o mesmo assunto, que é a crise econômica de 1929, que também tem relação com a Primeira Guerra Mundial. A crise de 29, gente, ela foi uma crise de superprodução. E essa superprodução tem muito relação com o papel americano na Primeira Guerra Mundial, né? A economia dos Estados Unidos ela começa a vender para os países em guerra e ela se beneficia de uma redução da atividade econômica global na Primeira Guerra Mundial. Então pensem o seguinte, países como Inglaterra, Alemanha, França produzirão menos durante a guerra. Eles têm a sua indústria comprometida com a guerra, a sua agricultura comprometida com a guerra. Uma guerra ela paralisa as atividades econômicas de um país. Pensem no que nós vimos aqui nas quarentenas do coronavírus, na paralisação da atividade econômica do país. Mas isso provocado por uma guerra é algo muito maior e muito mais prolongado. Então, os americanos passam a produzir para substituir esses produtos que antes eram feitos na Europa, né? A produção, a economia americana cresce muito ao longo do final da década de 10 e principalmente do início da década de 20. Esse, gente, é o período dos loucos anos 20 dos Estados Unidos, uma época de muita euforia com oportunidade de emprego, com crescimento econômico. Só que chega um momento que a economia europeia começa a se recuperar, né? E a economia americana continua produzindo em larga escala. Essa produção começa a não encontrar compradores. As pessoas que haviam aumentado a sua produção tinham pegado muito dinheiro emprestado, não conseguem honrar os seus compromissos, começam a demitir porque não conseguem vender os seus produtos. Isso vai levando uma reação em cadeia que conduz à crise econômica de 1929. Então, a crise de 29, a superprodução americana, ela também tem relação com a Primeira Guerra Mundial. Muita gente tinha ganhado muito dinheiro investindo em ações nesse momento, né? Comprando participação das empresas que cresciam com essa euforia dos anos 20, e as ações agora começam a se desvalorizar. O ano de 1929 é o ano da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. É quando a Bolsa de Valores ela abre negociações e quase não encontra pessoas querendo comprar ações, apenas querendo vender. Então, é em torno disso que ocorre a crise de 29. E o efeito dessa crise, gente, que é discutido aqui na 4ª semana, a Grande Depressão. Foi um número muito grande de falências, de desemprego, de recessão econômica, as pessoas enfrentando dificuldades que nunca tinham enfrentado antes, e vai levar a um presidente americano, o Roosevelt, tentar mudar o caminho da economia americana. E essa mudança vai se dar através do New Deal, um novo acordo, que vai ser uma política econômica que vai buscar conduzir uma política de intervenção do Estado na economia, abandonando o Estado mínimo, abandonando aquela postura que o governo americano teve nos anos 20,
de não intervir na economia. Basicamente, o governo Roosevelt tenta estimular o consumo. Estimular o consumo como? Através da geração de empregos, o governo Roosevelt faz um grande programa de obras públicas para gerar emprego e pessoas empregadas tendem a consumir, reativando a economia americana, e também da concessão de crédito, o empréstimo de dinheiro tanto para consumidores quanto para essas empresas tentarem a juros baixos conseguir recuperar aquilo que haviam perdido. Então, o Roosevelt tenta um programa de o governo vai ofertar dinheiro, ofertar emprego, buscando estimular o consumo. Esse programa tinha um problema, né, que é o aumento do gasto público, mas é uma situação que a Segunda Guerra Mundial vai acabar resolvendo. Né? Então, gente, esses são os assuntos tratados aqui no PET 2 de História. Qualquer dúvida, qualquer problema, podem me perguntar aqui no WhatsApp. Eu vou deixar um outro vídeo aqui explicando a matéria, explicando, as atividades, fazendo a correção das atividades para vocês, ok? É isso então, valeu galera.